Há momentos na vida em que seguir Jesus não parece luz, não parece vitória, não parece clareza. Parece excesso. Parece exagero. Parece falta de medida. Parece até loucura. E talvez você conheça bem esse sentimento. Porque quando alguém começa a levar Deus a sério demais, o mundo ao redor começa a desconfiar. Quando alguém muda de postura, muda de prioridades, muda de ritmo, sempre aparece quem diga que passou do limite. E é exatamente aí que este evangelho toca. Não em pessoas distantes, mas em nós. Em quem tenta viver a fé de forma verdadeira e começa a ser incompreendido até por quem está mais perto. Talvez você esteja vivendo isso agora. Pessoas que antes caminhavam com você já não entendem suas escolhas. Sua família acha que você exagerou. Seus amigos dizem que você mudou demais. Seu coração tenta permanecer fiel, mas a pressão ao redor começa a cansar. E, em silêncio, você se pergunta se não foi longe demais. Se não está radical demais. Se não perdeu o equilíbrio. Este evangelho não suaviza essa dor. Ele a revela. E nos convida a atravessá-la com Jesus. Hoje, com o coração atento, escutamos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 21. Jesus voltou para casa. E de novo se reuniu tanta gente, que eles nem sequer podiam comer. Quando seus souberam disso, saíram para agarrá-lo, pois diziam que ele tinha perdido o juízo. Palavra que atravessa séculos. Palavra que não envelheceu. Palavra que continua desconfortável. Jesus não está discutindo com fariseus neste trecho. Não está enfrentando autoridades religiosas. Não está diante de inimigos declarados. Quem diz que ele perdeu o juízo são os seus. Os mais próximos. Os que o conheciam desde sempre. Os que sabiam onde ele nasceu. Os que acompanharam sua história desde antes do ministério. E isso muda tudo. Porque a dor não vem só da rejeição externa. A dor maior vem quando a incompreensão nasce dentro de casa. Quando quem deveria apoiar passa a frear. Quando quem deveria proteger tenta conter. Quando quem ama acredita que você exagerou na entrega. Jesus está tão envolvido na missão, tão inteiro naquilo que o Pai lhe confia, que nem tempo para comer ele tem. Não porque esqueceu de si, mas porque a urgência do reino não espera. E essa intensidade incomoda. A fé intensa sempre incomoda. A fé que não é decorativa, que não cabe em horários pré-definidos, que não se limita ao conveniente, começa a gerar desconforto. Eles dizem que ele perdeu o juízo. Não dizem que ele é mau. Não dizem que ele é falso. Dizem que passou do ponto. Que exagerou. Que foi longe demais. Que precisa ser contido. E quantas vezes essa mesma acusação não ecoa hoje, com outras palavras, mas com o mesmo sentido? Quando alguém começa a rezar mais, servir mais, mudar hábitos, cortar excessos, escolher o silêncio, a coerência, a fidelidade, logo surgem comentários. Você está fanático. Está exagerando. Está levando isso a sério demais. O Evangelho não diz que Jesus se defendeu. Não diz que ele explicou. Não diz que tentou convencer. Apenas mostra que ele continuou. Continuou cercado por gente simples. Continuou anunciando. Continuou curando. Continuou se doando até o limite. E esse silêncio de Jesus também fala. Fala de uma fidelidade que não precisa ser validada por aplausos. Fala de uma obediência que não negocia com a incompreensão. Existe um ponto profundo aqui. Jesus não muda o ritmo para caber na expectativa dos outros, nem mesmo dos seus. Ele não desacelera para tranquilizar quem está desconfortável com sua entrega.
Ele não reduz a intensidade para parecer equilibrado aos olhos humanos. Ele permanece fiel àquilo que o Pai lhe confiou. E isso nos confronta, porque muitas vezes nós diminuímos nossa fé para não incomodar. Silenciamos convicções para não gerar conflito. Ajustamos escolhas para não parecer exagerados. Negociamos valores para manter a aprovação. E, aos poucos, vamos perdendo o fogo interior. Vamos nos moldando ao olhar dos outros. Vamos nos afastando do chamado original. Jesus mostra que a fidelidade tem um preço. E esse preço, às vezes, é ser mal interpretado. Ser visto como alguém que perdeu o senso. Como alguém que não soube dosar. Como alguém que não se encaixa mais. E isso dói. Dói porque vem de perto. Dói porque toca o afeto. Dói porque mexe com vínculos. Mas o Evangelho nos convida a uma pergunta honesta. Para quem você está vivendo? Para quem você está ajustando suas escolhas? Para quem você está tentando parecer sensato? Porque existe uma sensatez que agrada o mundo e uma loucura que nasce do amor a Deus. E nem sempre elas caminham juntas. Jesus não perde o juízo. Ele perde a superficialidade. Perde a preocupação com a própria imagem. Perde o apego ao conforto. Perde o medo do julgamento alheio. E isso, para quem observa de fora, parece descontrole. Mas, na verdade, é total alinhamento com o Pai. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez sua fé esteja sendo testada não pela perseguição aberta, mas pelo desgaste silencioso da incompreensão. Comentários que machucam. Olhares que questionam. Tentativas de te puxar de volta para uma vida mais confortável. Menos exigente. Menos comprometida. E, no fundo, você sente que, se ceder, algo dentro de você vai morrer. Jesus ensina que nem toda oposição vem do mal declarado. Às vezes, ela vem travestida de cuidado, de preocupação, de bom senso humano. Os seus queriam agarrá-lo, queriam contê-lo, queriam protegê-lo do excesso. Mas o excesso de Jesus é exatamente o espaço onde o reino se manifesta. Há uma tensão aqui que atravessa nossa vida espiritual. Até onde ir? Quando parar? Quanto se entregar? E o mundo sempre vai dizer que você já fez demais. Que já se doou demais. Que já sofreu demais. Que já perdoou demais. Que já confiou demais. Mas o Evangelho não nos chama à medida do mundo. Nos chama à medida do amor. E o amor, quando é verdadeiro, parece exagero para quem não vive. Parece loucura para quem observa de longe. Parece descontrole para quem prefere segurança. Jesus nos mostra que seguir o Pai é aceitar esse risco. O risco de não ser compreendido. O risco de não ser aplaudido. O risco de ser rotulado. Mas há algo mais profundo ainda. Jesus está cercado de gente que precisa dele. Pessoas que esperam. Pessoas que sofrem. Pessoas que têm fome de sentido. E ele não se afasta para preservar a própria imagem. Ele permanece. Ele se deixa consumir. Ele aceita o cansaço. Ele aceita a crítica. Ele aceita o peso. Isso nos faz olhar para nossa própria disponibilidade. Até onde estamos dispostos a ir quando servir começa a cansar. Quando amar começa a custar. Quando ser fiel começa a gerar desconforto. Quando a fé deixa de ser bonita e começa a ser exigente. Talvez você tenha tentado diminuir o ritmo para agradar alguém. Talvez tenha pensado em recuar para evitar conflito. Talvez tenha sentido vontade de se esconder para não ser julgado. Este Evangelho não condena esses sentimentos, mas nos convida a olhar para Jesus e aprender com ele.
A fidelidade não é ausência de conflito. É permanência apesar dele. Jesus não ignora os seus. Mas também não se deixa conduzir pelo medo da desaprovação. Ele permanece centrado no Pai. E essa centralidade sustenta tudo. Quando você sabe para quem vive, as vozes ao redor perdem poder. Quando você sabe quem te chamou, as acusações não te paralisam. E talvez, neste momento, você precise ouvir isso. Não para se sentir forte, mas para permanecer. Permanecer mesmo quando ninguém entende. Permanecer mesmo quando parece exagero. Permanecer mesmo quando dizem que você perdeu o juízo. Porque, no reino de Deus, perder o juízo humano é muitas vezes encontrar o coração do Pai. Porque, no reino de Deus, perder o juízo humano é muitas vezes encontrar o coração do Pai. E é aqui que a palavra continua a nos atravessar. Porque o que Jesus vive não é apenas uma incompreensão pontual. É um padrão. Sempre que o amor ultrapassa o aceitável, sempre que a entrega não cabe nas medidas comuns, sempre que alguém decide viver para algo maior do que si mesmo, surge a tentativa de contenção. Alguém precisa parar você. Alguém precisa trazer você de volta ao que é considerado normal. E isso acontece porque o excesso de amor desestabiliza estruturas. A fidelidade radical expõe acomodações. A coerência silenciosa incomoda consciências. Os seus achavam que ele tinha perdido o juízo. Mas talvez, no fundo, o que eles viam era alguém que já não vivia segundo as mesmas lógicas. Jesus já não cabia nas expectativas familiares, sociais, religiosas. Ele já não estava disponível para o previsível. E quando alguém deixa de ser previsível, causa medo. Porque o imprevisível tira o controle das mãos de quem observa. Quantas vezes isso também acontece conosco? Quando alguém muda de verdade, o ambiente reage. Não porque odeia, mas porque se sente ameaçado. A mudança real questiona quem ficou parado. A entrega verdadeira confronta quem prefere a superfície. E então surgem rótulos. Exagerado. Radical. Desequilibrado. Fora da realidade. Como se a profundidade fosse um defeito. Jesus aceita esse custo. Ele não se explica. Não negocia sua missão para preservar a imagem familiar. Ele permanece onde o Pai o colocou. Cercado de gente, de necessidades, de dores, de pedidos. Ele se deixa consumir pelo amor. E esse consumo é visto como descontrole. Mas, na verdade, é obediência. Há algo profundamente libertador nisso. Jesus não vive para convencer. Vive para amar. Não vive para ser compreendido. Vive para ser fiel. E essa fidelidade não é fria. É encarnada. É cansada. É exigente. É concreta. A ponto de faltar tempo até para comer. Esse detalhe não está ali por acaso. O Evangelho faz questão de mostrar o limite físico. Jesus sente fome. Sente cansaço. Sente pressão. Ele não ignora o corpo. Mas também não permite que o conforto dite a missão. E aqui somos convidados a olhar para nossas próprias prioridades. O que tem ocupado nosso tempo? O que tem drenado nossa energia? O que temos colocado acima do chamado que recebemos? Talvez você esteja cansado. Talvez esteja sobrecarregado. Talvez esteja sentindo o peso de servir, de cuidar, de permanecer fiel em um ambiente que não compreende sua escolha. E, como os seus de Jesus, alguém pode estar dizendo que você precisa parar, que precisa pensar mais em si, que precisa se preservar. E, sim, há um cuidado legítimo. Mas também há um risco. O risco de confundir zelo humano com vontade de Deus. Os seus queriam agarrá-lo.
Queriam levá-lo embora daquele contexto. Queriam protegê-lo do excesso. Mas não perguntaram ao Pai. Não discerniram o tempo. Não compreenderam a missão. Agiram movidos pelo medo. E o medo, mesmo quando bem intencionado, pode nos afastar do propósito. Jesus permanece. E esse permanecer é uma forma silenciosa de resistência. Resistência à mediocridade espiritual. Resistência à fé confortável. Resistência à lógica do mínimo necessário. Ele nos mostra que o amor verdadeiro não calcula apenas o custo pessoal, mas responde à necessidade do outro. E aqui o Evangelho nos chama a uma maturidade profunda. Nem todo recuo é prudência. Nem toda parada é sabedoria. Às vezes, parar é desistir. Às vezes, diminuir é abandonar. Às vezes, proteger demais é impedir que a vontade de Deus se cumpra. Isso não significa viver sem limites. Significa viver com discernimento. E o discernimento nasce da escuta do Pai, não da pressão do entorno. Jesus sabe quem Ele é. Sabe de onde veio. Sabe para onde vai. E por isso não se deixa definir pelo julgamento alheio. Talvez você precise recuperar isso. A clareza de quem você é em Deus. A certeza do chamado que recebeu. A memória do primeiro amor. Porque quando esquecemos isso, qualquer opinião nos derruba. Qualquer crítica nos paralisa. Qualquer incompreensão nos faz duvidar do caminho. O Evangelho é curto, mas o abismo que ele abre é profundo. 2 versículos apenas, mas que revelam um conflito que atravessa gerações. O conflito entre a fidelidade e a aceitação. Entre o chamado e o conforto. Entre o reino e a normalidade. Jesus não escolhe o conflito, mas aceita quando ele surge como consequência do amor. E isso muda tudo. Porque não se trata de buscar oposição. Trata-se de não abandonar a missão para evitá-la. Quantas vezes nós abandonamos? Não de forma explícita, mas silenciosa. Diminuindo o ritmo da oração. Evitando compromissos que nos exigem mais. Calando convicções para não desagradar. Adaptando valores para não parecer estranhos. E, pouco a pouco, vamos nos afastando da intensidade do Evangelho. Jesus nos chama de volta. Não com gritos, mas com presença. Ele continua ali, cercado de gente, vivendo aquilo que anunciou. E nos convida a fazer o mesmo. A viver uma fé que não cabe em rótulos. Uma fé que não se mede pelo olhar alheio. Uma fé que se sustenta no Pai. E isso nos leva à oração. Não uma oração apressada, mas uma oração que nasce do cansaço, da incompreensão, do desejo sincero de permanecer fiel. Senhor, quantas vezes também dizem que exageramos quando te levamos a sério? Quantas vezes tentam nos conter quando decidimos te colocar no centro? Quantas vezes sentimos o peso de não sermos compreendidos nem mesmo por quem amamos? E isso dói. Dói porque somos humanos. Dói porque precisamos de acolhimento. Dói porque gostaríamos de caminhar juntos. Mas hoje te pedimos discernimento. Ensina-nos a distinguir o cuidado que vem de ti da pressão que nasce do medo. Ensina-nos a reconhecer quando é hora de descansar e quando é hora de permanecer. Dá-nos um coração centrado em ti, para que as vozes ao redor não nos desloquem da missão. Sustenta quem está cansado. Fortalece quem está desanimado. Consola quem se sente sozinho no caminho da fé. Que não percamos a alegria da entrega. Que não troquemos o chamado pela aprovação. Que não confundamos fidelidade com fanatismo nem acomodação com equilíbrio. Ajuda-nos a viver uma fé encarnada, real, comprometida. Uma fé que serve, que ama, que se doa,
mesmo quando isso parece excesso aos olhos do mundo. Que possamos, como Jesus, permanecer onde o Pai nos quer, fazendo o bem, anunciando esperança, sendo presença. E, se em algum momento nos chamarem de desequilibrados por amar demais, que não percamos a paz. Que saibamos que o amor verdadeiro sempre parecerá loucura para quem não o vive. Que nossa segurança esteja em Ti. Que nossa identidade esteja em Ti. Que nossa força venha de Ti. Abençoa cada pessoa que escuta esta palavra. Abençoa suas escolhas. Abençoa seus conflitos. Abençoa sua fidelidade silenciosa. Que ela não se sinta só. Que ela não desista. Que ela permaneça. E se esta palavra falou com você, não guarde apenas para si. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também esteja sendo incompreendido por tentar viver a fé de forma verdadeira. Que juntos possamos permanecer firmes, mesmo quando o mundo não entende. Que o Senhor te abençoe e te dê paz.